Bom dia, alunos do terceiro A de manhã e terceiro D à noite de matemática. Estarei aqui ministrando as aulas de matemática nesse primeiro início do segundo bimestre. Nós estaremos falando de números complexos. Antes de eu falar de números complexos, queria lembrar você que não fez as atividades que eu passei no começo da quarentena e também a AP. Se você não fez, deve fazer. E depois você registrar isso, me mandando fotos, para que eu possa pontuar você, para não deixar zerado a tua atividade. O que são números complexos? Para entender números complexos, a gente precisa do livro e do seu caderno que você deve ir lá na escola buscar. O seu livro do terceiro ano e o caderno do aluno para o segundo bimestre, que a gente vai estar falando esse bimestre de só duas matérias, números complexos e polinômios. O que seria números complexos? Para você entender toda a história do números complexos, eu vou estar enviando 3 vídeos de 10 minutos cada para você entender. Todos eles estão disponíveis no YouTube. E juntamente, no seu caderno, também tem referências à história da matemática, falando dos números complexos. Depois que você assistiu esses vídeos, aí então você começa a fazer as atividades. Vou estar falando aqui de alguns tópicos importantes dos números complexos para você fazer as atividades. Vamos lá. Primeiro, resumido, depois que você assistir os vídeos, você vai entender melhor. Nós vamos entender os números complexos a partir de uma raiz quadrada de número negativo. Essa raiz, até hoje, você sempre colocou que ela não existe. Não existe dentro dos números reais. A partir de agora, a gente tem que criar uma resposta para isso. Foi aí que Gauss, que você vai ver nos vídeos, ele interpretou da seguinte forma: se nós pegarmos um número imaginário elevado ao quadrado, vamos chamar esse número imaginário de -1. Então, todo número -1 é a mesma coisa que esse número i ao quadrado. Vamos colocar no lugar da raiz. Raiz quadrada de -1 vai ser i ao quadrado. Raiz quadrada com elevado à potência ao quadrado, você cancela, portanto é igual a i. Sumiu a raiz. Então você vai perceber isso quando você for fazer as atividades. Por exemplo, a atividade número 1, ela tem na letra A seguinte questão: raiz quadrada de -121. Você sabe que se você digitar esse número na calculadora, vai dar que não existe, não tem resposta para ele. O que quer dizer isso? Que na calculadora só pode trabalhar com números reais e não dá para trabalhar com número raiz quadrada de número negativo. Então vamos utilizar essa resolução de Gauss. Vamos colocar no lugar de -121, vamos colocar -1 vezes 121. Ora, -1 vezes 121 é -121. Agora, vamos colocar no lugar de -1, vamos colocar i ao quadrado. I ao quadrado. E no lugar de 121, a gente sabe que 121 é a mesma coisa que 11 vezes 11. 11 ao quadrado. Como temos dois números ao quadrado na raiz quadrada, cancela os quadrados com a raiz. Portanto, nós vamos ter 11 vezes i. Coloquei o i por trás porque ele simboliza que é um número complexo. Então, você transformou uma raiz quadrada de um número que não tinha solução dentro dos reais para um número complexo, que agora começa a entrar a letra i nessa resolução. Os números complexos nós vamos chamar de Z minúsculo. E ele é formado por duas partes, o A e o B junto com o I. O A representa todos os números reais. Vou pôr aqui, RE, reais. São todos os números que você conhece. 1, 2, 3, -1, -2, -3. Os números fracionários, 5/3, uma raiz quadrada, não essa raiz com número negativo, uma raiz quadrada normal que você conhece.
o número π e vários números, tanto positivo como negativo. Os números que representam o b são os números que nem nós fizemos aqui. Numa raiz negativa, a gente introduziu no lugar do -1, colocamos o i ao quadrado, e aí conseguimos ter solução transformando essa raiz que não tinha soluções para os reais no número que dê para solucionar, onde o 11 é a letra B. E para simbolizar que ele é complexo, vai o i junto. O i é só uma representação. E nós vamos chamar isso de imagem, ou imaginário. Então, o número complexo é formado por uma parte real e uma parte imaginária. Aí veio, junto com Argand e Gauss, formar um plano cartesiano. O plano cartesiano, ele tem a parte real e a parte imaginária, tanto positivo como negativo, certo? E, no caso, por exemplo, 11i. Onde é 11i? 11, você não tem a parte A, você vai ter apenas a parte imaginária, no 11. Então, você estaria aqui, ó. Aqui seria essa raiz quadrada de número negativo, menos 121. Ela é a mesma coisa que 11i. Ela está em cima do eixo. Nós vamos pegar um outro número formado por 2 mais 3i. 2 real. 2. 3i. 3 imaginário. 3. A junção dos dois é esse número complexo. 2 mais 3i. 2 no real, 3 no imaginário. Quando é positivo, direito. Quando é negativo, esquerdo. Quando é positivo no imaginário, para cima. Quando é negativo, para baixo. Isso é o plano Argand-Gauss, que você vai trabalhar com os números complexos. Falta falar uma coisa, que é o argumento. O argumento eu vou postar no segundo vídeo que eu vou gravar agora para você, para que a gente possa ter mais tempo de explicar, beleza? Então, eu vou encerrar por aqui esse vídeo.